Viva, boa tarde. O Presidente da República anunciou hoje a dissolução da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, decisão que obteve parecer favorável do Conselho de Estado e marcou também as eleições regionais antecipadas para 23 de março. Está assim desfeito o tabu, que coincide curiosamente com um outro momento. A Assembleia da República aprovou também hoje em votação final global e por unanimidade as alterações à lei eleitoral da Madeira, que incluem a introdução de paridade nas listas eleitorais, o voto em mobilidade antecipado e matrizes em braille. Neste compasso de espera para as eleições desejadas na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa contribuiu para algum folclore político instalado. O PS decidiu ir a votos e o PSD rejeitou um requerimento alegadamente irregular de Manuel António Correia. São estes os assuntos para o debate com os senadores António Trindade, que está connosco via Zoom, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Como é hábito, antes de atacarmos o fundamental da questão que nos traz aqui hoje, começamos com uma frase que queiram destacar. Ricardo Vieira, começa por si. Não tenho frase, tenho dois acontecimentos que acho que são muito sintomáticos. Uhum. Um é o facto do Senhor Primeiro-Ministro ter estado no Conselho de Estado à distância, porque está em Berlim, porque não conseguia estar fisicamente à volta da mesa junto com o Senhor Presidente da República, mas que tem, a meu ver, também um sintoma do que a Madeira representa, provavelmente, para o Senhor Primeiro-Ministro, à distância. Os assuntos pendentes com a região não têm tido grande evolução. Lembro o subsídio de mobilidade, lembro a atualização dos Subsídio de valores. mobilidade, que por acaso foi notícia outra vez, mas com o mesmo tom de sempre. Há de ser. Há de ser. Exato. E, e outras pendências, nomeadamente a atualização das transferências para o hospital, que parece que afinal é a causa por não se abrir a terceira fase do concurso. E outras pendências que andavam aí e que seriam rapidamente resolvidas, pelos vistos não estão a ser, e o Primeiro-Ministro revela um distanciamento apenas coartado pelo seu delegado, que foi, juntamente com o Dr. Miguel Albuquerque e o Dr. Miguel Sousa, ao Presidente da República na audição que estimaram. Um outro sinal, também curioso, tem a ver com o esgotamento do Ozempic, que é notícia hoje no semanário do Uhum. Continente. O Ozempic é um medicamento miraculoso que tira a gordura a quem a tem a mais e que cura os diabéticos. Eu acho que o Ozempic era uma coisa útil para a política da Madeira. A ver, vamos se a lei eleitoral chega a tempo, pode ser que já Veremos, introduza veremos. alguma dieta. Miguel de Sousa, alguma nota prévia para este debate? Vou dizer primeiro, Mais para a cumprimentá-los, frente, mais para a frente. mais para a frente, eu já ando sempre à frente, mas de qualquer forma ponho Nada. mais um bocadinho para a frente, não tem grande problema. Eu queria rematar aqui com a convocatória do Conselho de Estado para um dia que o Primeiro-Ministro está em Berlim e eu acho que ele não vai deixar de ir a Berlim para dizer que concorda com o dia das eleições ou discorda, porque aquilo é uma proposta do Presidente da República e ele só tem que dizer que sim ou que não, eles não têm que fazer contrapropostas, tem que dar um comentário e dizer que sim ou que não. Portanto, o Presidente da República é quem propôs o dia 23. Para mim, o que há aqui é ir para o funeral do Jimmy Carter, apesar de se ficasse as eleições da Madeira podiam ser 15 dias antes. Exato. Isso é que talvez tivesse valido a pena. Agora, dar o parecer, não parece que o Primeiro-Ministro tenha falhado com a Madeira por causa disso. Acho que não. De qualquer forma, já agora comentar que o que está a vir à ideia é de que nós estamos a começar este ano de 2025 realmente com bastante complexidade política, com muita coisa em jogo, muita atuação dos partidos e dos seus protagonistas. Alguns deles que vão ter algumas dificuldades internas nesta se preparar para as eleições. Hoje são os boatos que para depois das eleições outros partidos são capazes de mudar de liderança.
Não sei se o CDS está dentro disso, ou se algum Vamos dos tentar nossos, sacar aqui um exclusivo. ou se algum dos nossos senadores está-se a preparar ou pôr a jeito para isso, o que tenha o meu apoio com certeza. Mas, portanto, acho que esta é uma forma de começar o ano engraçada, já que é tudo uma dificuldade, ao menos que a gente se vá tentando divertir com isso. Não foi por causa dessa movimentação, com certeza que o António Trindade teve que se ausentar da região. Outros motivos o levarão para outras paragens. António, boa tarde. Também connosco em direto via Zoom. Que nota prévia deixa neste debate da semana? Boa tarde, queridos amigos, boa tarde, ouvintes. Eu estava tentado a considerar, voltar a referir aqui o título do nosso colega Miguel de Sousa no acuso Manuel António Correia. Mas eu julgo que este tema vai ser tema de discussão durante a nossa hora. Eu optaria por referir o seguinte: não há dúvida nenhuma que nós, durante muitos programas, temos vindo a discutir do que é o interesse maior da aferição e da definição do que deverá ser a revisão da Lei das Finanças Regionais. E, na realidade, eu hoje, na página 16 do Diário de Notícias, vejo um título que é Proposta para a Lei das Finanças Regionais em vias de relatório final. Isto não há dúvida nenhuma que é algo de muita descrição, ou, portanto, muito discretamente chega-se a um relatório final e onde o vulgar cidadão não sabe se eventualmente os partidos discutiram, se a sociedade civil discutiu, se as associações discutiram, se as autarquias discutiram, porque andamos a discutir tanta coisa que não houve na realidade tempo de sabermos o que é que está em discussão e o que é que está a ser preparado para, num relatório final, se já estar a falar da proposta da nova Lei das Finanças Regionais. Há qualquer coisa que não está a bater aqui certo. Digamos, há um gabinete que faz, juntamente para os Açores e para a Madeira, esta revisão, e aquilo que devia ser discutido entre as forças vivas, entre a sociedade civil, não é efetivamente referido, ou pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Fica a nota também com esse olhar para a questão da Lei das Finanças Regionais. Vamos então aos assuntos que nos trazem cá. Começamos pelo mais recente, penso que tem a ver com o nosso futuro, que é o facto de haver aqui esta decisão que coloca as eleições a 23 de março. Ricardo Vieira, isto na prática obriga alguma celeridade que pode dar cabo de outras mexidas nos partidos. Nomeadamente há um Talvez facto. a primeira questão que gostaria de realçar sobre isso é a seguinte: o Presidente da República não teve pressa em marcar as eleições, e eu julgo que não foi por causa do funeral do Jimmy Carter, mas foi por causa de uma outra razão que penso que está na cabeça dele, que é a seguinte: depois do ato eleitoral, que vai realizar-se agora, sabemos, a 23 de março, durante 6 meses a Assembleia não pode ser dissolvida, novamente, não é? Depois entramos depois de certeza, esta certeza o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa queria tê-la, entramos num período que está a 6 meses da eleição do Presidente da República. E, portanto, novamente um período em que não pode ser dissolvida, porque está no fim do mandato do atual Presidente da República. E no próximo mandato do Presidente da República, os primeiros 6 meses, também o Presidente da República não pode dissolver uma o maioria Parlamento. absoluta disfarçada. Ou seja, temos aqui uma eleição que, de para onde der, vai dar um Parlamento que não pode ser dissolvido durante 1 ano e meio a 2 anos. Esta circunstância tem uma implicação curiosa e que eu não posso deixar de realçar, que é a seguinte: supondo, agora vamos trabalhar cenários, não? Se houver algum partido que tenha maioria absoluta, a questão está resolvida, vai governar os 4 anos, com certeza, e, portanto, na estabilidade que a eleição lhe der.
Se não houver nenhum partido que tenha maioria absoluta, e se o candidato principal do partido que ganhar não conseguir aprovar um programa do governo na Assembleia, porque não tem o apoio dos outros partidos, isto significa que o partido vencedor vai provavelmente ter que indicar uma segunda pessoa para formar governo estável, governo que tenha um programa de governo aprovado. Daí a importância, nas próximas eleições, de vermos os números 2 das listas dos partidos mais importantes que vão às eleições. Aqueles que têm mais possibilidades de ganharem as eleições ou ter o maior número de votos. Porque se não for o primeiro a ser indicado para presidente do governo, pode vir a ser necessário chamar o número 2, que tem uma legitimidade eleitoral idêntica e que pode, eventualmente, superar as dificuldades que têm sido colocadas a esse número 1. Isto significa que, a meu ver, esta data de eleição tem um propósito. Qualquer que seja o resultado, tem de sair um governo da Assembleia Legislativa. E isso é uma questão que eu penso que os partidos têm a obrigação de refletir. Mas o Ricardo Vieira deixa aí uma nota importante. É preciso muita sapiência na elaboração das listas que terão que ser entregues até 10, 11 de fevereiro. Fevereiro. Portanto, é de facto um período curto. Daqui até lá faltam 20 dias ou pouco mais. Portanto, os partidos têm que ter, durante estes 20 dias, arranjar as 90 assinaturas ou algo disso para poder, os 90 candidatos. Não é só arranjar os 90 candidatos. O que eu estava a chamar especialmente a atenção é a ordem desses candidatos, porque essa ordem vai ter leituras, necessariamente leituras, e pode ter consequências a partir do dia das eleições. E por isso é muito importante pormos os olhos naquilo que vai sair das decisões partidárias em relação às listas. E eu acho que o Presidente da República, com esta marcação, colocou uma maior responsabilidade dentro dos partidos políticos. Saibam os partidos políticos assumir. O homem é brilhante. O homem é brilhante. Qual é a sua leitura, Miguel de Sousa, deste 23 de março? Curiosamente coincide com, e há pouco antes do programa estávamos a falar nisso, com a aprovação também hoje da nova lei eleitoral, que poderá já entrar em cena, não é líquido. Essa também julgo que foi uma razão para que seja a 23 de março. Exato. Porque penso que se a lei for publicada para a semana, como tudo indica, já as listas têm que obedecer À paridade. à paridade, e não é só as listas, o formalismo todo, há muitas alterações para além das listas. Há questões formais. Mas as eleições forem marcadas depois da promulgação. Sim. Portanto, ele não pode desfazer a Assembleia agora, nem, Não, só pode fazer a seguir. Depois da publicação da lei, que penso que será agora de início da semana, e portanto ainda tem os 55. Sim, portanto, tem margem. Essa é a razão também do 23 de março, também há aí uma razão técnica, chamamos assim. Sim, há uma razão técnica. Miguel, olhando para isto tudo, como é que se posiciona? Primeiro, é número 2 da lista? Ou não? Se vem a este programa, e não esqueça, se é para eu dar opinião, se é para ouvir os comentários. Não. O amigo Chico Ricardo Vieira. Pelo menos eu considero igual o interesse. Mas já se percebeu uma coisa: atenção ao número 2 da lista. Só que ele ou anda desatento, ou então sabe que o PSD já disse qual era a sua lista. Porque o doutor Miguel Albuquerque anunciou que a lista ia ser a mesma dos deputados que estão agora na Assembleia Legislativa. Vamos ver. Portanto, mas ele não disse qual é a prioridade, Miguel. qual a prioridade? A ordem. Prioridade na lista. Ele vai tirar um de trás para a frente e um da frente para trás. Isso é mesmo mais difícil de fazer do que tu pensas. Miguel, agora, há a questão da paridade. Não, se houver a nova lei eleitoral em jogo, naturalmente que algumas coisas têm que ser alteradas. Mas, portanto, ver se isso é possível mudar assim a ordem dos deputados é complicado. Agora aí também, eu acho que o que o Ricardo quis dizer é que o segundo já tem que estar ali perfilhando-se para uma eventual chamada de responsabilidade, mas pode ser o número 3, ou até pode ser de fora.
ou até pode ser. Aí a legitimidade eleitoral pode A pesar. legitimidade, mas não pode haver eleições, não pode ser nada, agora Sim, não pode ser recusado. sim. Os Mas é partidos mais, podem, formalmente é os mais. partidos podem manter a teimosia da mesma maneira Pois, que em relação ao número um, portanto, pois. fazê-lo em relação ao número dois. Portanto, acho que isso. Agora, eu acho que vamos ter que ter o 23 como horizonte para a nossa preparação partidária e política. Eu estou convencido, por aquilo que eu tenho percebido, que os madeirenses vão ter algum acerto no dia das eleições. Vão optar por considerar a razoabilidade por por todas estas circunstâncias que o Ricardo acabou de referir, legais, de circunstância de que o governo será por bastante tempo, independentemente da sua validade ou não, seja com um ou com outro presidente, porque mudar de nome não muda as maiorias, não é? Quando Exato. muito pode mudar as Não, o que vontades. significa também que a maioria absoluta já não é um critério tão Sim. importante. Não, é porque o Dr. Alberto João Jardim hoje escreve naqueles seus espículos no X que safámos de uma golpada de voltar ao regime ao sistema eleitoral conselhio. Portanto, só safámos da golpada. Isto porque era o que dava maioria absoluta ao PSD e o Chega hoje na Assembleia da República acusou o PSD de estar a se preparar para ter maioria com 34% dos votos. Isso chegaria, se fosse O sistema conselheiro. no sistema conselheiro. Agora, eu já agora gostava de fazer uma acusação que eu acho A segunda que da é semana. muito a segunda da semana, os dois, portanto, na mesma audição, portanto, mas é que não é aceitável em modo nenhum que o Porto Santo não tenha um deputado. O Porto Santo tinha que ter um deputado. É a única ilha em Portugal que não tem um deputado, porque os Açores são, portanto, um círculo por ilha, portanto, cada ilha é um círculo E ainda há um eleitoral, círculo. portanto, cada ilha tem os seus deputados na Assembleia Legislativa e a Madeira, o do Porto Santo não tem. Vive da caridade política dos partidos, se têm ou não em lugar elegível, ou se os lhe cedem o lugar na Assembleia Regional. Ora, isto é tão grave, mas que não chega à gravidade do Porto Santo não exigir isto. Quer dizer, isto realmente é grave. Visto pela madeirense é gravíssimo, mas não haver Porto Santense que diga, epá, nós somos os únicos que não temos um deputado garantido na Assembleia Legislativa da Madeira, portanto, Curiosamente, neste momento portanto, até tem três, não é? eu admito, está bem, mas é sempre Caridade. pela caridade partidária alheia. Ora, eu acredito, portanto, que se calhar o sistema conselheiro pode não ninguém querer voltar, poderia haver um outro qualquer, agora pelo menos o das duas ilhas tinha que haver. Dois deputados para o Porto Santo, porque acho que a lei obriga Para a haver dois. dois deputados mínimos e os restantes deputados Portanto, haveria aí um problema e se, isto, há se, sempre um se problema, haveria Ricardo. É a por isso que eu venho necessidade, aqui, como eu a disse. haveria a necessidade de um ciclo de compensação. Exatamente. António, Pronto, que lhe parece este 23 de março? Só queria juntar aqui àquilo que o Ricardo e o Miguel referiram, um outro tema que será, no fundo, o eventual chumbo de orçamentos. A repercussão que num ambiente destes, onde efetivamente não há possibilidade de novas eleições, não há possibilidade de ser revista a situação da representatividade política, tem necessariamente um efeito diferente agora, com a responsabilidade do chumbo de um orçamento. Já não é propriamente chumbar um orçamento, mas é a possibilidade disto se repercutir em 2 ou 3 orçamentos. E, evidentemente, a situação é diferente e será interessante ver aqui quais os argumentos que vão ser colocados pelos partidos neste novo ambiente político
de não dissolução de uma Assembleia Regional. Não é só aqui o número 2, mas também os efeitos que gerarão, digamos, a aplicação de uma lei de duodécimos. Muito bem, começo por si o próximo embate que tem a ver com a decisão o líder do PS, que o órgão, o Conselho, o Conselho Regional já ratificou, que decidiu que o PS vai a votos com diretas a 31 de janeiro e Congresso a 22 e 23 de fevereiro, um Congresso que já não vai contar para qualquer exibição, tendo em conta a possível integração nas listas. António Trindade, esta decisão, que é claramente uma resposta a alguns desafios feitos no interior do PS, é consequente, ou seja, terá efeitos, ou que tipo de efeitos é que terá no interior do PS? Em termos táticos, é perfeitamente entendível a posição do Paulo Cafofo. Digamos, não há tempo para preparar, não há tempo normal para preparar aqui uma alternativa em termos partidários e Paulo Cafofo usa deste seu privilégio de poder decretar muito mais, num prazo muito mais curto, estas novas eleições, como é natural, não havendo tempo para a preparação de uma alternativa dentro do partido. Eu diria que o que está mal é efetivamente a não haver um entendimento dentro do próprio partido e não haver aqui uma garantia de maturidade suficiente dentro do Partido Socialista para constituir efetivamente uma alternativa. Eu jogo mais uma vez o partido PS corre o risco de ter um resultado menos abonatório nas próximas eleições, porque efetivamente, tal como o PSD, o partido, o PS como o PSD, estão efetivamente fraturados. E aqui há responsabilidades sempre muito grandes a quem lidera um partido, não esgotar ao máximo uma capacidade mínima de conciliação dentro da sua própria esfera institucional. Não havendo isto, evidente, em termos táticos, o Paulo Cafofo, o presidente do partido, faz aquilo que pode fazer. Digamos, enfim, convocar eleições, mas no mais curto prazo, para que efetivamente não tenha hipótese de preparação de uma lista alternativa, que é exatamente o contrário do que acontece no PSD. Ricardo Vieira, o Paulo Cafofo é novamente líder. Esta manobra política visa, pelo menos, calar nesta fase, porque manifestamente, que se saiba, até hoje não há nenhuma concorrência interna a esta liderança, calar possíveis adversários, possíveis vozes sempre discordantes, ou visa o quê? Eu acho que teve dois objetivos, não é? Um objetivo foi responder ao desafio que tinha sido feito por Carlos Pereira. É preciso não esquecer que quem ocasionou a decisão de Paulo Cafofo foi Carlos Pereira. Embora Carlos Pereira pedisse primárias e não diretas. Pronto, mas pediu, no fundo, quem pede primárias, quem pede, digamos, que se discuta a liderança, tem que estar disponível a se candidatar, não é? Não se pede uma coisa sem pensar nas consequências do que se está a pedir. E penso que o Carlos Pereira aí, a meu ver, saiu-se mal. E o Cafofo, nessa matéria, saiu-se melhor. Respondeu ao desafio do seu colega de partido, dizendo, então venha. Venha a jogo. Venha a jogo. E por outro lado, também quis se distanciar daquilo que está a acontecer no PSD, em que há também um desafio para diretas, chamamos assim, para se discutir as lideranças e onde não há esta posição que ele tomou. Eu penso que o Dr. Paulo Cafofo, nesta matéria, saiu-se melhor. Julgo que ganhou pontos em matéria, digamos, de clareza e digamos, iniciativa política. Embora Miguel Sousa com poucas consequências, já que tudo se prevê que seja igual também no PS.
Paulo Cafofo não deverá ter oposição interna. Isto ia ser o caso para se dizer que cada um tem o seu Cás Pereira ou cada um tem o seu Manuel António, mas as circunstâncias parecem parecidas, mas nem o são. Portanto, não sei, do lado do PS, acredito que o PS não vai ter um grande resultado. Aquele cartaz em Lisboa, eu estive agora em Lisboa para ir à reunião com o Presidente Ainda está da lá o República. Sim, Estão dois, um ao Estão lado do dois. outro, para esclarecer bem os continentais da nossa maneira de falar e do ridículo da nossa postura na vida. Acho que aquilo vai marcar, até porque vai ser chamado, vai ser falado, vamos todos recordar aqueles episódios e isto são coisas que têm que ter custos políticos. Quem faz isto, quem põe a política neste nível, não pode ter grandes responsabilidades ou estar à espera sequer de grandes feitos por parte da população. Deus nos livre se as pessoas vão atrás destas coisas. Há sempre os radicais, há sempre aqueles que são extremos e que têm sempre um voto meio descuidado. Agora, não acredito que isso vá acontecer. Por isso, aquilo que o António Trindade disse, aquilo que o Ricardo diz, aquilo que eu digo, aquilo que o Ricardo aqui Oliveira e o Diário escrevem, é tudo a conduzir para que as pessoas, na sua reflexão, percebam que o ideal é reforçar os votos em quem vai ganhar. Quem vai ganhar tem que ganhar folgado, tem que ter uma boa vitória, tem que justificar, na certeza que a democracia é exatamente isto. A seguir, muda-se. Não gostam, muda-se, mas como reparam, isso nunca aconteceu. E nunca aconteceu não é porque o doutor Albert João mandava em tudo, que o não sei o quê, é porque os outros são mais fracos que o PSD. O PSD pode não ser o campeão da democracia, nem da atividade partidária, mas é o melhor que há. E quando é o melhor que há, as pessoas revêem-se nisso, dão o seu apoio. Só que agora chegou a altura de perceber que as circunstâncias são graves, dispersar votos não vai ajudar nada, a governos, a escolher presidentes, a ter orçamento, a ter tudo aquilo que é necessário. O caminho é ter uma estabilidade e essa estabilidade é só com maioria e essa maioria é votar no PSD porque não se vê Dr. Miguel outra Sousa já está em perspectiva. campanha. Já estou, portanto, Já está em já campanha. estou. Só E, gostava, aliás, só aliás, gostava de chamar o Dr. Miguel Sousa. Atenção. e não vou ser o número 2 que cá na tua lista e penso que já imaginei quem é o número Não, 2. não, penso que estás enganado. Mas só para dizer o seguinte, o Miguel Sousa lembrou há bocado uma circunstância que é verdade, é que o Porto Santo é a única ilha que não tem deputados eleitos. E eu gostava de lembrar às pessoas que eu julgo que não há nenhum governo na Europa que seja formado exclusivamente por um partido. É que as composições dos governos hoje dependem sempre de acordos entre partidos. Isso é o normal em democracia. Em regimes parlamentares, em onde há o sistema proporcional. Portanto, se isso é assim, é por aí que se tem que ir. Os partidos têm que ter a responsabilidade e a humildade de perceber que o resultado eleitoral e de saber lê-lo. E, portanto, têm que ter a capacidade de encontrar soluções Mas que raio de em humildade. concertação. Eu estou certo, está certo. E haver uma estratégia. Mas que raio, António, deixa-me só isto. Que raio de humildade é esta em que o PSD escolhe um parceiro, o líder do parceiro, que era logo o baixo principal de toda a realidade política, e que, portanto, mal isto se desfaz um bocadinho, é o primeiro a ser oposição. Ele ainda parou de dizer mal da vida da Madeira, daquilo que se tem na Madeira, daquilo que ele é corresponsável. Por acaso, É eu não corresponsável. sou advogado de José Manuel Rodrigues, Não, por não acaso é. não é verdade. Não, Mas não, não é verdade. não és porque Não é verdade. Não é verdade. queres dizer isso. Porque Então eu acho. não é verdade que ele ainda não deixou de criticar desde o dia que percebeu que o PSD vai só às eleições.
Bom, a decisão foi do PSD. Também, mas não Se é. calhar influenciada por alguém, não é? Mas quer dizer, Alguém que fez se questão o de dizer que o PSD, PSD tinha aqui se sozinho, o não. PSD dissesse que ia com o CDS, ele já via a Madeira de uma forma completamente diferente. Não, é diferente, é diferente. Tinha que haver um acordo, naturalmente, para combinar as coisas. Agora, Por daquilo que entre eles é feito, e eu sou o presidente da Assembleia, tu és o presidente do governo. não foi só Isto isso. para Miguel, fazer isto. não foi só isso, tu sabes bem que não foi só isso. Muito Há um bem. programa do governo que foi na altura que Vou pegar nas palavras do doutor Miguel de Sousa, que disse que o PSD tem ganho porque é o melhor que há, É. e é no melhor que se tem visto o que de pior há, nomeadamente algumas irregularidades que hoje Onde é que são há? do PSD. Irregularidades não há no PSD. Não, Quem sabe não o há. Conselho de Jurisdição disse. O Conselho de Jurisdição, em notícia exclusiva do Diário, assume que o requerimento de Manuel António Correia. Mas o requerimento do Manuel António Correia não é um requerimento do PSD, é Ah, requerimento é do Partido Socialista. do Manuel Ah, que António. é esse? Então, se É ele PSD. escrever errado, se ele nem sequer souber escrever, quer dizer, o PSD não sabe escrever. Eu falo Oh, do que leio. oh, Manuel António Correia. não, estou a que escreve. Hã? Não, estou a que escreve. Não, nem tudo. Não tenho essa pretensão. Mas começo pelo António Trindade, tem uma visão menos apaixonada das situações do PSD, com certeza. Que lhe parece este folhetim que teve aqui um desfecho. Penso que não vai ficar por aqui, até porque há hoje já tomada de posição um pouco a quente, é certo, de Manuel António Correia a dizer que vai voltar à carga, só que o tempo começa a faltar. Eu diria que isto não é propriamente um desfecho do folhetim. Eu julgo que temos que ficar das cenas dos próximos capítulos, porque na realidade isto é algo que tem que ser resolvido estrategicamente dentro do partido, assim como a situação que se passa no PS. E aliás, aqui o meu querido amigo Ricardo Vieira refere desta necessidade dos acordos entre partidos, mas o que não há dúvida nenhuma é que não tem propriamente acontecido com estes, digamos, com estas saídas do presidente do CDS, não são propriamente muito coniventes com este tipo de situação. E por isso eu refiro aqui que já tantas vezes discuti nestes programas, é que para haver acordos de partidos tem que haver antes acordos de programas. Eu julgo que o madeirense tem todo o direito de saber o que é que efetivamente pode aproximar uns dos outros e o que definitivamente afasta uns dos outros. E este vai ser, infelizmente, mais uma situação que vai acontecer, com uma particularidade que foi muito bem referida pelo Ricardo. É o tempo de exercício de poder que esta sucessão de semestre vai determinar, quer num programa de governo derrotado, num orçamento derrotado, o manter todo este status quo, que vai inclusivamente induzir a que os partidos não tenham que necessariamente apelar para as maiorias absolutas. É que isto, com maiorias relativas, vai-se conseguir ter uma perenidade de exercício do governo, de exercício do poder, que vai ser manifestamente perversa para a Madeira. E isto, já que assim acontece, então faça-se um pouco de doutrina, faça-se um pouco o desafio, o exercício dos próprios partidos, em termos de bases programáticas, de um mínimo de base programática, o que é que nos aproxima. E foi por isso que eu referi no início desta nossa conversa a página 16 do Diário de Notícias. Faz algum sentido que não se esteja a discutir politicamente o que é que deverá ser a revisão da lei das finanças regionais, porque esse é um princípio básico do relacionamento entre o Estado e as regiões. Eu não sei se os meus colegas de painel têm tido muita informação sobre o que é que está efetivamente incluído nesta revisão. Porque
que este é um tema que necessariamente devia ter sido trazido pelos próprios partidos e nem uns nem outros trazem efetivamente à discussão. Que estão entretidos com outras guerras. Mas deixa-me, Também queria comentar aqui não é, não, assim, é comentar, portanto, uma coisa que é, como é que é possível essa mínima convergência pós-eleitoral quando o líder do PS chama do PSD chantagista, terrorista, sabotador. Isto é numa página. Numa página. A outra é eh, governo malfeitor, chantagista e caloteiro. Mas quem é que se junta a uma anormalidade destas? Quem é que está a paturar uma irresponsabilidade desta natureza que ele se queira jogar? Aliás, o PS neste momento é a extrema-esquerda da Madeira. Não existe nenhum outro partido parlamentar mais à esquerda que o Partido Socialista. Portanto, está-se a empurrar para um canto e depois quem vai beneficiar, ele já sabe quem é aquele que lhe vai roubar o segundo lugar, fazendo-o passar para terceiro. Como também o João Manuel Rodrigues, a primeira frase que ele teve quando percebeu que já não ia em coligação com o PSD é de que estamos fartos de tanta irresponsabilidade. Mas então a responsabilidade também não é dele. Então ele não fez parte deste conluio até aqui. Foi só no dia da separação que veio a irresponsabilidade. Geralmente quando há zanga. É muito difícil, isto para dizer, é muito difícil as pessoas se aproximarem de pontos de contacto, porque o Ricardo Vieira não está lá, ou ainda não está lá, o António Trindade, eu, outros que podiam, Senadores ao poder. outros que podiam, mas podiam aproximar, podiam fazer com que as coisas acontecessem. Haveria uma luta eleitoral, uma disputa, e depois havia de encontrar formas de poder fazer o essencial, que é um pouco aquilo que o António Trindade está a dizer e que antes já falámos, mas agora assim não, assim não. Os protagonistas são de uma violência relativamente uns aos outros que não deixam grande espaço para poder ter pontos de contacto e de acerto futuro. Ricardo. De facto, o clima está muito crispado entre os principais responsáveis políticos. Mas eu também diria que esse clima crispado também está dentro do PSD. Eu acabei de ler, por exemplo, um texto do Carlos Rodrigues, que era o melhor, não era o deputado regional, em que dá uma lavagem geral no PSD, que é interessante verificar, que é o Carlos Rodrigues, ainda hoje, que faz um texto altamente crítico em relação ao que está a acontecer dentro do PSD, atacando todos e mais alguns. Portanto, inclusive, o senhor Presidente do Governo, numa recente entrevista na televisão, veio dizer que era o único que era capaz de ser Presidente do Governo, que era o único melhor. Isto também não ajuda, não é? Isto também não ajuda. Estas coisas, no fundo, levam ao afastamento que fala Miguel Sousa, que eu estou de acordo. Quer dizer, vai ser difícil por esta gente a falar umas com as outras. Mas, começando por dentro dos próprios partidos. Porque parece que está aí uma crise quase generalizada nos partidos. Já agora que falou, há este facto, também um comentário seu, até porque tem noções de leitura de estatutos e afins. Houve aqui algum amadorismo no requerimento? Eu confesso que eu não li o parecer do Conselho de Jurisdição do PSD e, portanto, não sei, não conheço em pormenor aquilo que foi dito. Acho um bocadinho, se há de facto falhas nas assinaturas, acho uma coisa grave. Porque nestas coisas, manda a prudência que tenha tudo o cuidado de mais alguém. O que foi dito para o público é que havia 540 assinaturas, que eram superiores às tais 300 mínimas Mas davam que são 300, obrigatórias. Mas afinal parece que nem as 300 existem. Não, há 200 eu, e como tal. digo, não Faltam analisei. 60 e tal. Eu lembro-me aqui há uns anos valentes, eu elaborei, a pedido de um grupo de pessoas, elaborei uma proposta de lei do Decreto Legislativo Regional da Assembleia de iniciativa popular, o que foi a única que houve. E eram precisas na altura milhares de assinaturas. Tivemos
um bom bocado de tempo a confirmar assinatura a assinatura. E a iniciativa entrou na Assembleia e, portanto, essas coisas são altamente rigorosas. E os partidos sabem disso quando fazem as candidaturas aos órgãos, sabem o rigor que essas coisas têm que ter, porque os tribunais muitas vezes mandam para trás listas por causa disso. Portanto, acho Isso é um verdade. amadorismo Isso um é verdade, bocadinho mas depois impressionante. a urgência em concluir o processo Pode faz prejudicar, desleixar um bocadinho. pode prejudicar isso. Tá bem, mas a urgência importa. Eu ainda ontem abordei isso. O primeiro anúncio Tu chegas portanto, ao P e diz: olha, eu sou fulano tal, o meu número de militante é tal, e queria assinar. Assim, né? Sim, mas há um desfazamento temporal que é superior a 40 dias entre o primeiro anúncio de que há militantes que vão pedir um conselho extraordinário, e foi manchete a 13 de novembro no diário, e a entrega do requerimento com as 540 assinaturas, que foi a 23 de dezembro. Portanto, há aqui um prazo bastante largo. Manuel António não pode pedir celeridade quando demorou 40 dias a fazer. Não estou a perceber o que é reunir 500 assinaturas. Não têm a mínima ideia, não andam nisto. Se andassem minimamente nisto, não é é fácil. muito difícil. Não é fácil. Muito difícil juntar 500 assinaturas, nem fazendo jantares e almoços por todo o lado a ver se os Mas convence. porque há medo? Há Não, medo? é difícil contactar as pessoas, chamar as pessoas, preciso falar com elas. E disseram-me uma coisa, não sei se é verdade. Precisa de um mínimo de esclarecimento. Eu não quero. Esclarecimento, de uma mínima conversa. Isto não é só, oh, está aqui a assinatura. Estavam, há pouco também vi isso, não sei se isso é verdade, que não aceitaram assinaturas porque eram de militantes que não tinham as cotas pagas. Se isso é assim, já é uma outra interpretação das coisas. Se é preciso ter as cotas para. Se é preciso ter as cotas para assinar. Não é verdade. Estatutos dizem Mas que não é. Nesse não aspecto é pagamento de importante terem cotas, atenção. portanto, O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isso e diz que o não pagar as cotas obriga os partidos a cobrá-las e não a excluir os militantes por causa disso. Ora, está uma nuance. Poxa, mandem a polícia do partido. Exatamente. António, esta situação no PSD configura algum drama acrescido no exercício da liderança, embora Miguel Albuquerque tenha dito que não haverá congresso, disse desde a primeira hora, o que leva Manuel António a dizer que a decisão não foi do Conselho de Jurisdição. Não há congresso, antes das eleições. Claro, antes das eleições. Mas também disse, e esse consenso foi recusado por Manuel António, que estaria disponível para que ele integrasse o seu projeto, o que levou Manuel António a dizer que não troca o projeto dele. Mas por qual é o qualquer projeto dele? Eu nunca vi, não existe. É falso. É falso, como tudo. Ele já se candidatou 2 vezes ao PSD. Se calhar foi por isso que perdeu, porque nunca apresentou nenhum projeto. É conversa de chacha. O Diário de Notícias deve ter o tal projeto, não? Portanto, ele deve ter entregue ao Diário para fazer uma cópia, tirar umas notas, apresentar o essencial. Onde é que está esse projeto? Isso não existe. Isso é falso. Só que aqui a pessoa diz uma coisa, escreve-se. Ele diz que não troca projeto por taxa, escreve-se e parece uma coisa perfeita. Não tem nem taxa, nem tem nem projeto. Por aquele que conhece. Parece-me que esta posição do Manuel António tem aqui muito de amadorismo. Em primeiro lugar, quando se promete e diz que temos aqui uma base de companheiros de partido que podem configurar facilmente um número muito superior às 300 assinaturas, deveria evidentemente saber em que termo o que é que valiam efetivamente essas assinaturas e não correr o risco de haver cotas não pagas ou de não serem efetivamente membros do partido. Em segundo lugar, há algo e vem na sequência daquilo que estamos aqui a discutir. Não faz sentido, atualmente,
a um possível, a um candidato à liderança de partido dizer: eu não integro listas e não quero discutir minimamente projetos com o partido. Eu julgo que é uma posição, digamos, que ele poderia tomar, digamos, de renúncia só depois de discutir com o líder do partido. Há aqui um timing. Ele, ao criar o seu confronto e sem ter instrumentos que lhe tivessem dado valia suficiente para poder ser alternativa, peca efetivamente por incapacidade e por este amadorismo, digamos. Em primeiro lugar, não fazer bem as contas. Ele devia ter bem as contas muito bem feitas no que diz respeito aos 300 assinaturas válidas para provocar o Congresso. E, em segundo lugar, não deveria trazer e submete-se a um julgamento popular nos mesmos termos que o Miguel está aqui a referir. Que projeto é que ele tem? Que programa é que tem? Não quer efetivamente pertencer, não quer discutir. Isto é errado, isto julgo que revela um amadorismo que, digamos, se esperava que efetivamente não acontecesse ao Manuel António. E é verdade isso, não só, como também mostra uma coisa que é o amadorismo da equipa. É porque também a gente todos acreditam que não é ele que anda a recolher assinaturas. Aqui tem uma equipa, tem uma máquina que vai por os conselhos da Madeira arranjar as assinaturas, conversar, falar, pedir, assina, mostra o cartão, dá um número. E isto mostra que não tem equipa. Porque para além de não ser ele a fazer, quem fez mal feito, com irresponsabilidade, e calcionou um pouco as capacidades eleitorais do Manuel António. E dá um grande contributo a um aumento das frações dentro do próprio partido. Quer dizer, não traz nada para a união dentro do PSD. Sem querer pôr em causa um amadorismo que parece-me evidente, como há bocadinho estava a dizer também, mas há uma coisa também que não se pode esquecer, quer dizer, o facto do Manuel António não integrar ou não entrar na linha de consenso do Miguel Albuquerque também tem um antecedente. E o antecedente foi aquilo que fizeram os apoiantes dele logo a seguir às últimas eleições internas dentro do PSD. Quer dizer, houve aí um comportamento de algum revanchismo, alguma vingança por parte dos atuais apoiantes do Miguel Albuquerque em relação aos apoiantes de Manuel António, que deixou marcas, que tem que deixar marcas, porque as pessoas não são insensíveis a essas coisas. Portanto, um partido que se quer unido, que se quer dialogante, tem que ter essa perspectiva também dentro do próprio partido, de estar aberto, nunca cortar pontes. Nunca cortar pontes. Isso é Foram questões de falta de lealdade, foi traições de confiança. Então, se tem confiança num chefe de gabinete, se tem, e que é com ele que trabalha, ele é que sabe da minha vida, e está tudo, e ele é oposição a mim. E na mulher que estava no Cesarame, na administração do Cesarame, a senhora é afastada por falta de lealdade. O que é isto? O que é isto? Aqui só vou retomar um ponto. Há alguns críticos que dizem que o requerimento, e importa sublinhar o que é que diz o requerimento, solicita a convocação de um Congresso Regional extraordinário, e passo a citar, para eleição de uma nova Comissão Política Regional. Ora, nos estatutos do partido, esta linha não é possível. Mas há uma linha que era possível. Porque é que Manuel António não recorreu ao óbvio, que é dissolver a Comissão Política Regional? Mas isso tinha que ser no Conselho Regional. Precisava de... Não. A convocatória para o requerimento tem um formalismo que está errado. Na prática, e depois tinha que haver um outro Congresso eletivo. Exatamente, para haver um Congresso eletivo. Essas, independentemente do acerto disso, essa imagem pública que fica é péssima. É péssima para o PSD, é péssima para a Madeira, é péssima para os políticos. E é péssima para o eleitor. Discutir essas coisas, eu acho que isso leva a que as pessoas cada vez mais se afastem da eleição. Mas o que eu acho é que é preciso deixarmos o seguinte: eu intervi publicamente naquela questão do arguido, porque ele também foi arguido e também foi julgado e essas coisas todas, mas por causa até de provocar que a questão não é judicial,
A questão é política. E ele próprio veio fazer um comunicado logo no dia seguinte, que o Diário publicou, de que a questão não era judicial e era política. Ora, se a questão é política, por que é que ele não espera pelo Congresso no seu tempo ordinário? Porque qual a pressa? O que é que faz? O PSD ganhou eleições. O PSD está, e sem a intervenção dele, nem a ajuda dele, do Alberto João Jardim e de outros. Portanto, porquê que ele não espera pelo próximo Congresso, que é em março de 2026? É quando é. Paciência. Agora, cada vez que ele achar que o Miguel Albuquerque está a ser mau político, convoca um Congresso Extraordinário e lá vamos discutir o Congresso Extraordinário. Para que fazer eleições para um novo líder se não há matéria? Qual é a matéria? Temos de saber aqui qual é a justificação. Onde é que está o erro do Miguel Albuquerque? Onde é que está o pecado do Miguel Albuquerque? Onde é que está a dificuldade do Miguel Albuquerque que leva a que ele tome esta atitude? E não há neste momento. Já que falou em pecado, o primeiro pecado original não terá sido Manuel António não ter, na ressaca do processo eleitoral de março do ano passado, apresentado uma lista ao Conselho Regional no Congresso. Mas o doutor Manuel António, quando perde, desaparece. Ele já perdeu uma vez, desapareceu durante 10 anos. Portanto, agora perdeu, desapareceu durante, portanto, uns tempos. Durante 2 meses. E, portanto, ele perde agora e desaparece. Então é melhor nem perder, nem concorrer, que é pelo menos andar aí vivo e a dizer o que nós vamos ouvindo. Estamos esclarecidos quanto à situação dos partidos. Não falamos do CDS. Parece que está tudo calmo. Sim, pelo menos até agora que eu saiba, o CDS está calmo, felizmente, e unido, não é? Nesse aspecto não tem havido, pelo menos, aparições públicas. Pelos vistos generaliza a todos, não é? É o PS, é o PSD, a Iniciativa Liberal, não é? Que também anda às desavenças. Se calhar o PAN, que eu também acho que está na costa. A cabeça de lista será João Manuel Rodrigues ou Ricardo? Não, eu não sou de certeza. Pronto, vamos esclarecer. O resto não sei. Não, mas estamos a falar que o mais importante é ser o número 2. Não é o mais importante. Não é o mais importante. importante. É um sinal importante saber quem será o número. Mas é preciso que se diga que naquela leitura que tu fizeste, o número 2 importante é do partido que ganha as eleições. Não é de mais ninguém. Sim. Vamos o número 2 do PS e do JP. Pode vir a ser também. O do PS pode vir a ser numa hipótese de se constituir um governo da oposição e sem o líder do Partido Socialista atual. Isso pode ser importante também. Vamos a uma deliberação final. Começa pelo António. Já estamos quase em cima das chaves. Eu pedia, se não se importava estar na ponta final, tenho aqui um compromisso. Se não se importa, pedia. Certo. O Miguel Sousa faz uma sátira deste momento. Uma deliberação final para os dias que aí vêm, que já serão, como se percebeu, neste debate pré-campanha. É fazer o apelo aos madeirenses para que tenham consciência do que está em jogo, da importância que é o seu voto e daquilo que se espera que seja no interesse da Madeira e, no fundo, a Madeira vale a pena e por isso eu acho que espero que essa consciência venha a trazer um bom resultado para a estabilidade da vida política madeirense. Vai fazer campanha? Eu já comecei, aliás. Hoje já se viu. Hoje já é outro dia. Eu diria o seguinte, aproximando-se aí a época de Carnaval, esperemos que não haja 2 carnavais, não só, e que, pelo contrário, a responsabilidade seja de facto o principal motivo para as pessoas irem às eleições, meter responsabilidade nos políticos. Isso acho que era muito importante. António? Eu retomo aqui a leitura da página 16 do Diário e fazendo aqui um apelo para que os partidos efetivamente se pronunciem sobre o que é que está a acontecer na preparação do relatório final
sobre a revisão da Lei das Finanças Regionais, que essa é a nossa Constituição financeira e por isso julgo com particular interesse para a própria região e fazer aqui o desafio para que os partidos saibam efetivamente o que está a acontecer e se pronunciem sobre tal. Podíamos começar o próximo programa por esse tema, que isso é muito importante, como disse. Vamos então preparar a leitura, trabalho de casa sobre a Lei das Finanças Regionais, um assunto que com certeza os partidos devem ter o cuidado e a responsabilidade, como aqui já foi dito, de analisar e debater. Ficamos por aqui neste debate da semana. Agradeço ao António Trindade, ao Miguel de Sousa e ao Ricardo Vieira a disponibilidade para partilhar ideias sobre a atualidade. Voltamos com Nesta este semana painel. da grande história do claro. Nacional da Madeira. Muito bem, muito bem. Também nisso Nisso estou integralmente de acordo com o Miguel. estamos todos de acordo. Voltamos então com este painel daqui a 15 dias. Fiquem Boa bem. tarde, obrigado. Boa tarde.